Olá pessoal, hoje a gente vai ver aqui um pouco sobre como lidar com as séries no matemática. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma função e a gente quer fazer uma expansão em Taylor dessa função, né? Então, para a gente fazer uma expansão dessa função, a gente vai utilizar o comando series, né? Então, esse comando de série. A gente vai dar entre colchetes, aqui sempre lembrando da letra maiúscula, né, dos comandos do matemática, as letras iniciais são maiúsculas. E aqui primeiro a gente vai colocar a nossa função, que aqui eu deixei uma função geral, eu chamei de uma f de x. Aqui também vale ressaltar que esses colchetes daqui de dentro estão indicando que f depende de um parâmetro x, né? Logo após a vírgula, então, a gente vai dar chaves e a gente vai colocar o parâmetro que vão ter as potências, né? Então aqui no caso, x vai ser x elevado a zero, x elevado a 1, x elevado a 2, sucessivamente, uma expansão em Taylor dessa função f de x. Depois dessa outra vírgula aqui, a gente vai colocar quem que a gente quer que seja o ponto central. Então, por exemplo, nesse caso eu vou estar expandindo em torno de zero, né? Então, se eu colocar um outro valor aqui, eu vou estar expandindo em torno desse outro valor. E nessa terceira posição, a gente vai colocar a potência máxima que a gente quer expandir. Aqui no caso, eu estou expandindo até a potência 10. Quando a gente der, então, um Shift Enter nesse código, a gente vai ver que ele fez uma expansão em Taylor aqui, em torno de x igual a zero, para uma função dada f de x. Então, essa expansão é escrita dessa forma daqui. A gente nota que quando a gente faz essa expansão utilizando a série, o comando series, né, a gente vai ter no final aqui mais ordem 11, né, que são as ordens que ele está desprezando. Ordem 11 para cima ele está desprezando. Se a gente quiser trabalhar com essa expressão, a gente pode simplesmente escrever o seguinte código. No caso aqui, a gente colocou o código normal e entre colchetes, a gente colocou o A, né? Que o A foi justamente que a gente definiu essa série. Então, esse A é essa série. A gente colocou, então, normal desse A e o que apareceu foi isso daqui. Então, o que ele fez foi eliminar esses termos de maior ordem que ele considera aqui, né? Então, ele só tirou esse termo. Às vezes, isso daqui é útil se eu for trabalhar só com essa expressão daqui expandido até 10, por exemplo. Uma coisa que a gente pode fazer, né, tendo essa série, é pegar um coeficiente específico. Então, digamos que por algum motivo dessa série eu precise do coeficiente de ordem 3. Então, o coeficiente que está multiplicando x ao cubo. Né? Para a gente pegar esse coeficiente, a gente vai dar o comando coefficient, né, com a letra maiúscula aqui no início. E entre colchetes a gente vai colocar a nossa expressão, no caso aqui eu chamei de uma expressão b, que é justamente essa expressão que está aqui em cima, né? E a gente vai colocar depois a variável que a gente quer, que no caso é x, né? E a potência dessa variável. Então, aqui no caso é 3. Então, x ao cubo. Então, o que ele vai fazer vai ser pegar o coeficiente que está multiplicando x ao cubo nessa expressão daqui de cima. E a gente olha aqui, é 1/6 de f derivado 3 vezes, né? Avaliado em zero, né? Em x0 igual a zero. E esse 3 que aparece aqui é a derivada terceira, né? Então, quando ele coloca essas potências assim entre parênteses, indica derivadas, né? Então, a gente vai ter isso daqui. Outra forma que a gente pode pegar é simplesmente, se a gente quiser, por exemplo, pegar o coeficiente de ordem 1 em x, a gente simplesmente escreve o x e não coloca nada do lado. Então, a gente vai pegar o nosso f'0, que é esse termo daqui. Ou então, a gente pode fazer isso e colocar 1, né? Então, vai dar a mesma coisa. Só que é mais fácil você já deixar sem esse 1, porque já é o coeficiente 1. Não precisa escrever aquele 1 ali à toa, né? Outro jeito que a gente pode pegar o coeficiente é já colocando a potência de x que a gente quer. Por exemplo, aqui, utilizando esse mesmo código, coeficient, de b, né, igual aqui em cima, só que aqui, em vez de, por exemplo, eu colocar x,2, eu coloquei já o x ao quadrado. E quando a gente dá o Shift Enter, ele já vai reconhecer esse coeficiente do x ao quadrado. Que a gente olha aqui em cima é justamente essa derivada segunda de f sobre 2. Né? Então, essa é outra forma da gente pegar um coeficiente. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar todos os coeficientes. Então, eu tenho uma expansão até determinada ordem e eu quero pegar todos os coeficientes de todas as ordens. Para isso, a gente utiliza o comando coefficient. Né? Essa primeira parte é igual ao que a gente estava escrevendo ali em cima, só que agora a gente escreve list. Lembrando, né, que esse list aqui vai estar com letra maiúscula. Né? Então, quando a gente der esse comando coeficient list, a gente vai colocar a nossa função aqui, essa função expandida, né? Essa expansão. Então, a gente vai colocar aqui que é o b, que a gente chamou ali em cima.
E a gente vai colocar a variável. A variável, no caso aqui, é x, né? Uma expansão em x. Quando a gente der o Shift Enter, note que ele vai mandar uma lista para a gente com todos os coeficientes, desde x elevado a 0, que é o primeiro, até, no caso aqui, x elevado a 10, que é o nosso último elemento da lista. Uma coisa que a gente pode fazer, né, é trocar, então, esse ponto, né, ao redor do qual a gente está expandindo, que no caso a gente usou 0 lá em cima. Aqui, como exemplo, eu estou usando 2, né, então aqui só troquei, peguei o código lá de cima e coloquei, em vez de 0, eu coloquei 2. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que ele vai fazer essa expansão em torno de 2. Então aqui a gente vê que apareceu as potências de x menos 2, né, e as derivadas estão avaliadas em x0 igual a 2. E da mesma forma que eu mostrei ali em cima, a gente pode pegar o coeficiente, né? Um coeficiente, por exemplo, de x menos 2 ao quadrado, a gente pode pegar esse coeficiente simplesmente utilizando esse comando coeficiente. Então a gente fica com esse parâmetro daqui, que é justamente isso daqui, né? Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, se eu tiver a expansão em série de uma função e eu quero saber qual que é a expansão em série da sua função inversa. Como que a gente pode fazer isso? Aqui eu vou definir uma função seno de x, né? Então aqui func1 eu estou chamando de seno de x. Aqui esse ponto e vírgula está aparecendo simplesmente para quando eu der o Shift Enter ele não aparecer na linha de baixo, o output, né? Então isso aqui não sai o output. Se eu pego e faço a série dessa função, série de seno de x, em torno de x igual a 0 até sexta ordem, a gente vai ter essa expansão, né, da função seno de x. Agora, se eu quiser a expansão do arcosseno de x, eu posso simplesmente utilizar o comando inverse series. E aqui, entre colchetes, colocar a série da função seno de x. Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu só copiei essa expressão, né, série de seno de x, em torno de 0. Aqui eu coloquei até 10, por exemplo, né? Então, eu vou pegar a expansão em série da função inversa de seno de x, que é dada por meio dessa expressão daqui. Para a gente comparar, a gente pode fazer a série do nosso arcosseno, né? Então, fazendo a série do arcosseno da forma que eu mostrei ali em cima, em torno de x igual a 0, x0 igual a 0 e até a ordem 10, a gente dá o Shift Enter aqui e a gente vê que é justamente essa expressão, né? Então, está funcionando tudo bem com esse comando inverse series, né? Então, resumindo, dado a série de uma função, se você quiser a série de uma função da função inversa dessa função, simplesmente você dá o comando inverse series da série da função. Outra coisa que a gente pode fazer é verificar a convergência de uma determinada série. Por exemplo, se eu tenho lá uma série, um somatório de n variando de 1 a infinito, né, de 1 sobre n. Se a gente quiser saber se isso converge ou não, a gente pode utilizar o comando sum convergence. E entre colchetes a gente vai colocar essa nossa expressão, no caso é 1 sobre n, e a gente vai colocar o parâmetro que vai estar sendo somado de 1 até infinito. Então, quando eu der o Shift Enter aqui, o que ele vai retornar para a gente vai ser true ou false. Então, ele vai dar verdadeiro ou falso. Então, o que significa? Se der falso, significa que não converge, e se der verdadeiro, significa que converge. No caso aqui, essa série 1 sobre n não converge, no somatório de 1 até infinito. Outro caso aqui, eu coloquei essa outra expressão aqui, né? E essa expressão, ela converge, deu true, né? Outra expressão aqui eu coloquei, por exemplo, um x elevado a n, né? Aqui eu coloquei o parâmetro n, que a gente vai estar somando de 1 a infinito. E além disso, eu coloquei uma condição, né? Aqui no caso, uma premissa, uma condição. Para a gente colocar uma condição, a gente dá o comando assumptions, com a letra maiúscula, e a gente faz essa seta aqui. Lembrando que essa seta, você simplesmente vai dar o comando traço e o sinal de maior. Então, quando você fizer isso daqui, ele já reconhece isso como uma seta. Você dá espaço, ele já reconhece como uma seta. Então, fazendo essa seta aqui, eu vou querer que o valor absoluto de x seja menor do que 1. Então, meu x é sempre menor do que 1. Quando a gente der Shift Enter, essa série vai dar que ela converge. No entanto, se eu faço uma premissa de que esse valor de x é maior do que 1, a gente dá o Shift Enter e ela diz que não converge essa série, esse somatório de 1 até infinito. Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui. Obrigado.